eu sou o Romulo Oliveira, sou responsável pelo departamento de marketing da X4B. E queria primeiro agradecer a presença de todos. A gente teve uma adesão bem bacana nesse webinar, que a gente fica feliz, a gente acha que é um tema muito interessante aí. Eu aproveito até para agradecer já de antemão o pessoal da Prom, que vai falar bastante com a gente aqui sobre como eles estão utilizando o BIM nos projetos deles. E agradecer aí a presença de todo mundo. O webinar está sendo gravado, tá, pessoal? Então, depois aí, para quem tiver interesse, eu vou deixar no chat uma pesquisa de satisfação. Quem responde lá a pesquisa recebe a gravação. Aí a gente só precisa de um tempinho mesmo para editar e deixar tudo certinho. Então, antes de eu começar a falar da X, eu vou passar umas regras gerais para quem está entrando. Aqui na nossa plataforma do Microsoft Teams, a gente tem o ícone do microfone, o ícone da câmera. Eu vou pedir para vocês deixarem o microfone mutado e a câmera também desativada, tanto para a gente não atrapalhar os apresentadores conforme eles começarem a passar o conteúdo, e a câmera também ela acaba gastando bastante banda de internet, então às vezes quem está com a câmera ligada acaba tendo algum probleminha de conexão ou coisa do tipo. Então eu peço para vocês aí a colaboração para que todo mundo mantenha no mudo e a câmera desativada, que aí a gente consegue entregar aí um webinar dentro do horário e tudo mais, tá bom? Então eu vou começar aqui passando a nossa agenda de hoje, né? Eu falei bem rapidamente aí sobre como vai funcionar. O Anderson Santos de Oliveira, que é nosso especialista em BIM aqui da X4B, ele vai falar um pouco da X, dar um panorama geral e falar das soluções Autodesk para os projetos de infraestrutura em BIM. O Roberto Stort, da Prom Engenharia, vai apresentar um pouco da Prom aí, do histórico deles, como é que eles chegaram nesse momento. Na sequência, o Leandro Apolinário, também da Prom, vai falar do processo de implementação do BIM na Prom, né, como eles começaram a utilizar lá nos projetos. E, por fim, o Eduardo Soete vai falar um pouco da elaboração de projetos em BIM, quais foram os desafios e os resultados disso, né? E, no final, a gente vai ter um espaço para perguntas. O que a gente quer fazer aqui? Conforme vocês forem tendo as dúvidas, vocês podem ir colocando no chat, que a gente vai deixando tudo guardado por aqui. Aí, se de repente, no meio do webinar, a gente, entre uma apresentação e outra, a gente vê que dá para responder sem comprometer o horário, a gente já vai respondendo. Então, eu só peço mesmo essa colaboração para vocês não abrirem o microfone para perguntar, senão acaba atrapalhando a agenda. Então, qualquer dúvida, pergunta, já coloca aqui no chat, que tanto eu quanto a NN também, que é da minha equipe, a gente está cuidando aí de todos os processos do webinar e vamos anotar essas perguntas. Então, só seguindo aqui, uma novidade aí de última hora para vocês, que a gente vai ter um sorteio aqui nesse webinar para os participantes, que a gente está sorteando 4 vagas de um treinamento online básico do Autodesk InfraWorks. É um treinamento de 16 horas, aí ministrado pelos nossos profissionais técnicos. São pessoas que têm muito conhecimento mesmo. Então, todo mundo que participar aqui vai entrar nesse sorteio e depois os 4 ganhadores a gente vai entrar em contato aí para alinhar a data, enfim, o melhor horário para a gente começar a fazer esse treinamento. O que eu vou dar de dica aqui a pesquisa que eu coloco dentro do webinar depois, que é para vocês avaliarem como é que tá, para ajudar a gente até melhorar nas próximas edições, também vai entrar nesse sorteio. Então, quem já tem presença aqui e responder a pesquisa do webinar vai estar duplamente aumentando as chances. Então, eu peço aí a colaboração de vocês. Assim que eu terminar de falar aqui, que eu passar a bola para o Anderson, eu já vou colocar o link ali. E aí, quando terminar o webinar, vocês ajudam a gente a melhorar as próximas edições e também aumentam as chances de ganhar o treinamento. Então, aqui só para eu finalizar, os nossos técnicos aí que a gente tem a honra de contar aí com o compartilhamento do conteúdo é o Anderson Santos, que é BIM Manager aqui na X4B. A gente deixou um histórico aí de cada um deles na nossa página de confirmação do evento para vocês entenderem que vocês estão falando mesmo, estão recebendo informações de pessoas que entendem, têm um conhecimento técnico considerável sobre o assunto. Então, tem o Anderson Santos como BIM Manager da X4B, a gente tem o Roberto de Campos Stort, que é engenheiro civil na Prom Engenharia, o Leandro Apolinário, também engenheiro civil na Prom, e o Eduardo Soete, que é o BIM Manager lá na Prom. Os 4 aí já se conhecem há um bom tempo, tem bastante estrada aí nesse mercado de BIM e vão trocar as informações aí, compartilhar com vocês o que eles já viveram. Então, eu passo a bola agora para o Anderson, para ele seguir com a apresentação. Agradeço aí a participação de todos. Qualquer probleminha, eventualidade que vocês tiverem, pode jogar aqui no chat que a gente está de olho, tá bom, pessoal? Anderson, contigo. Obrigado.
Valeu, Rômulo, muito obrigado. Então, primeiramente, né, agradecer a vocês, a presença de todos. Espero que realmente estejam todos bem nesse momento difícil que nós estamos passando. Mas viemos aqui, né, no intuito de passar um pouco do conhecimento e trazer um case, né, real de sucesso do uso da implementação BIM numa empresa de engenharia, no caso a Pron. Ô Anderson, perdi seu áudio. Não sei se só para mim. Só um minuto, só um minuto. Vocês estão vendo minha tela? Sim, eu acho que quando Vocês você estão vendo ativou minha a tela? câmera ali, deu uma comprometida. Vamos deixar ela desativada para não dar problema aí. Então a gente vai falar um pouco da X4B e depois eu vou passar a bola para o pessoal da Pron, né, para eles explicarem como foi a implementação da metodologia BIM na empresa e como foi o projeto que eles elaboraram utilizando a metodologia BIM. E para elaborar esse projeto, né, nós estamos aqui na X4B. A X4B hoje ela é uma empresa, no caso de tecnologia, que é revenda da Autodesk. Temos mais de 350 colaboradores, tem um foco consultivo, né? É mais focado realmente na solução. Então, quando nós não vendemos apenas software, mas a solução, desde a parte de treinamento, implementação, consultoria personalizada, a gente vai ver isso aqui com relação a X4B. Nós temos escritórios espalhados aí, no Brasil todo, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, Distrito Federal e Goiás. E outras localidades também são atendidas por esses escritórios, sendo que a sede é aqui em São Paulo. Nós temos aqui várias soluções que nós comercializamos e trabalhamos com os softwares, e nós estamos aqui hoje especificamente para abordar o tema de design e engenharia, que é mais especificamente a plataforma e as soluções do Autodesk. Só para entender a questão da Autodesk, PAS e a X4B, então a Autodesk é o fabricante, o distribuidor é a PAS, e nós, a X4B, somos a revenda Autodesk, inclusive nós somos revenda Gold, tá? Onde nós temos um nível de excelência aí elevado, e nós estamos aqui justamente para ajudar vocês na implementação da metodologia BIM e oferecer realmente a melhor solução que atenda a necessidade de cada um. Falando da Autodesk, soluções Autodesk, nós temos basicamente voltado para a infraestrutura a EC Collection, né, que é um conjunto de ferramentas de softwares disponíveis para a elaboração dos projetos. Então, nós temos aí um pacote com InfraWorks, Revit, Civil 3D, Navisworks, Vehicle Tracking e uma infinidade de outros softwares que vem incluído dentro dessa collection. E também nós comercializamos também, né, junto aí com essa parte de infraestrutura que pode ser utilizado hoje mais recentemente na parte de colaboração em nuvem, que é o BIM 360, onde uma família de soluções em nuvem baseada no conceito BIM, com foco na gestão de dados e atividades do projeto e obra. Então, o BIM 360, eu consigo trabalhar com meus projetos elaborados nesses softwares que tem na EC Collection, e dar continuidade no ciclo de vida do empreendimento. Então, só para a gente visualizar numa cronologia aí faseada de uma elaboração de um projeto de infraestrutura, né? Então, você tem desde a concepção do seu projeto, projeto básico, projeto executivo, a questão da construção daquele empreendimento, o as-built e até a operação e manutenção daquele empreendimento, nós temos soluções que atendem, né, a demanda de todas as fases daquele empreendimento, podendo ser utilizado ao longo de todo o ciclo de vida daquele empreendimento. Então, nós temos aí umas soluções bem focadas e, basicamente, o que nós vamos ver hoje, que a Pron vai mostrar para vocês, foram utilizando as nossas soluções, né, da Autodesk, principalmente Civil 3D, Revit, Navisworks e tudo mais, e nós vamos ver como eles conseguiram utilizar toda essa gama de soluções para poder entregar os projetos de infraestrutura em BIM.
a X4B, né, a ideia é difundir a metodologia, ajudar os clientes. Nós fazemos questões de treinamentos, diagnóstico BIM, elaboração do seu mandate, do seu plano de execução. Nós realizamos workshops como esse que está acontecendo agora. Antes, né, era presencial, agora por motivo que está acontecendo, temos que transferir tudo online, mas nós estamos sempre à disposição aí para poder passar o conhecimento, passar o que nós sabemos aí para vocês realmente poderem implementar e trabalhar de forma assertiva dentro da metodologia BIM usando as soluções Autodesk. E nós focamos sempre nos 3 pilares principais, que são pessoas, processos e tecnologias, sendo que a tecnologia, né, a tecnologia é o pilar principal, né, da metodologia, né, as pessoas, no caso as pessoas, é o pilar principal desse tripé aí que baseia os princípios da metodologia BIM, tá? E a gente fala de BIM, estamos falando de BIM aí, o webinar é sobre BIM, mas é interessante a gente focar e falar um pouco sobre essa questão de BIM, porque a gente sabe que às vezes fica um pouco ainda distorcido, embora seja um tema que já está bem recorrente, às vezes as pessoas ainda não sabem a definição da palavra BIM, o que significa. Então, BIM nada mais é do que um acrônimo para BIM, Build Information Modeling, ou traduzindo para o português, modelagem da informação da construção, que é uma metodologia, isso é importante frisar, não é um software, né, não é uma ferramenta, não é uma pessoa que usa um software, é uma metodologia, o qual representa de forma fiel e detalhada um modelo tridimensional do projeto inserido no seu ambiente virtual. Então, nós temos um protótipo virtual daquele projeto. Então, eu vou ter aquele projeto como ele vai ser na realidade no ambiente virtual. Então, eu não preciso esperar executar aquele projeto para a gente ver como vai ficar aquele projeto no ambiente real. E é isso que a Pron Engenharia vai mostrar aí com excelência, como foi elaborado esse projeto. Vocês vão observar isso, que ele representa, no caso do projeto específico, com muitos detalhes, a questão da implementação do BIM, utilizando esse projeto de infraestrutura e utilizando as soluções Autodesk. Então, o BIM está presente, ele pode ser utilizado ao longo de todo o ciclo de vida do empreendimento, desde a concepção, passando pelo projeto preliminar, projeto executivo, construção e operação e manutenção. Nesse caso, nós vamos focar, né, nós estamos focando na parte do projeto, também porque a empresa é um projetista, né? Mas o BIM pode ser utilizado ao longo de todo esse ciclo de vida do empreendimento. Então, é um prazer estar tendo esse momento aqui com a Pron Engenharia, tive o orgulho de fazer parte aí da empresa e ajudar na implementação dessa metodologia. E agora eu vou passar, né, a palavra para o Roberto, para ele falar um pouco sobre a Pron e a gente poder estar vendo realmente o projeto deles, como foi a elaboração e tudo, as dificuldades, os acertos e as conquistas que eles tiveram na utilização da metodologia. Ô, Anderson, estamos com saudade de você lá também. Maravilha. Bom, boa tarde a todos, né? É um prazer poder participar desse evento e agradeço a oportunidade nessa parceria junto com a X4B, a Pars e a Autodesk. Assim como agradeço a disponibilidade dos engenheiros lá da Pron, né? O Leandro e o Eduardo, que sempre estivemos juntos nessa empreitada toda. Bom, apresentando a empresa, a Pron Engenharia, ela nasceu da sociedade entre os engenheiros Paulo Orso, Oswaldo Titânio, Ricardo Kubota e o Newton Stewart, né? São muito conhecidos no nosso segmento. E aproveitando o know-how deles, adquiridos na vida profissional, para eles poderem prestar o serviço de consultoria em projetos. A Pron sempre teve como característica a qualidade deles, né, dos projetos, e a capacidade de se reinventar durante esse período, né? Então, conforme as necessidades que vão aparecendo, a empresa ela vai adquirindo novos formatos, né, para isso. E com isso vimos no decorrer desses anos que a necessidade crescente de projetos da plataforma BIM mudaria o conceito, né, do planejamento, a apresentação e análise desses projetos. Então, nós temos no nosso DNA, né, o perfil de aceitar esses desafios, assim como foi feito na época, né, da transformação da prancheta para o computador, nos primeiros AutoCADs, né, que o pessoal começou a conviver.
E hoje temos orgulho de sermos a pioneira no desenvolvimento de projetos lineares em larga escala na plataforma BIM. Pode passar. Bom, a especialidade dos sócios em geometria e na coordenação e gerência de projetos mudou a Prom, né, como uma empresa atuante nas áreas de prestação de serviço da engenharia consultiva, principalmente em projetos de infraestrutura viária, participando de grandes projetos como o Rodoanel de São Paulo, né, duplicações de rodovias, interseções, pedágios, o BRT metropolitano também de São Paulo, ferrovia, gerenciamento e supervisão de obras e outro mais, que estão todos listados lá em nosso site, né? A Prom tem sem o quadro de funcionários vários especialistas, né, nas áreas de geometria, drenagem, terraplenagem, sinalização, desapropriação, paisagismo, pavimentação, geologia, geotecnia, né? Temos métodos de trabalho multidisciplinares desenvolvidos na empresa, né, que se moldam conforme as necessidades dos clientes, mas que mantêm a característica de qualidade e pronto atendimento ao cliente, né? Então, a preocupação nossa sempre foi manter a qualidade independente da metodologia, e com o BIM isso se reforçou cada vez mais. Nesse quadro, mostra alguns dos nossos principais clientes, que por si só já nos enquadra como uma empresa atuante para grandes marcas conhecidas, né? E que nos transfere a confiança da elaboração de grandes trabalhos, né? Então, a gente já tem uma cartela boa aí de clientes e com um feedback muito bom deles também. Mas é claro que, como a exigência também, né, participação desses grandes trabalhos, né, eles nos solicitam a certificação de qualidade no sistema de gestão que hoje nós possuímos, no caso a ISO 9001, pela Fundação Vanzolini. E, como sequência, estou passando o bastão aí para o Leandro, que abordará tópicos super interessantes aí, que ilustrarão os nossos desenvolvimentos internos, para podermos conceber os projetos na plataforma BIM. Com você aí, Leandro. Obrigado, Roberto. Boa tarde, gente. Eu sou o Leandro. Eu atuo no núcleo BIM da empresa, tá? Juntamente com o Eduardo Cursino e outros profissionais aí. E é um prazer aí estar compartilhando com vocês um pouco da nossa experiência em projetos desenvolvidos nessa metodologia, no caso, para infraestrutura e rodovias, tá bom? Espero que gostem da apresentação. Bom, primeiramente, eu queria colocar qual foi a motivação que levou a empresa a adotar o uso do BIM, né? A empresa queria inovar os seus processos, né, a tecnologia, em busca de tecnologias mais modernas, né, que propiciassem uma solução mais adequada aos seus projetos, um ganho de valor, agregar valor aos seus projetos, né, e, consequentemente, aumentar a produtividade da equipe, tá? Estudando mais sobre o BIM, né, a gente entendeu que era uma grande oportunidade, porque ia de encontro a justamente o que a gente precisava, né? O modelo de trabalho BIM, o modo BIM de trabalhar, você está centralizando informações em um modelo federado, em que todas as disciplinas estão ali, uma antecipação de cenário, né, que a gente pode facilitar a área de coordenação de projetos, né, e aquilo fica muito intuitivo para todas as pessoas que estão envolvidas, né, para o cliente, para o projetista, para a área não técnica, para o marketing, para a obra. É uma maneira muito fácil de você manipular, identificar problemas e sentir os benefícios, né? Basta um traquejo ali na manipulação, mas superado isso, é muito condizente aí com o que a gente queria. Então, optou-se por adoção do BIM, tá? Em paralelo a isso também a gente pode citar a demanda do mercado, né, que já de um tempo para cá já vem se consolidando, crescendo cada vez mais, né, um combustível para a adoção do BIM, porque isso dá um ânimo, né, para a gente continuar nessa empreitada, porque são vários desafios a serem superados aí. Então, a gente já viu na esfera privada, primeiramente, e agora na esfera pública também, né, já por meio de decretos
e sensibilização a nível nacional da estratégia BIM-BR do DENIT, por exemplo, né? Então, nos próximos anos, no futuro não muito distante, aí, acredito que cada vez mais a tendência por trabalhos desse tipo vão ser exigidas aí. Passando aí, eu vou abordar um pouco da implementação aqui, não é o foco da nossa apresentação, a gente quer focar mais nos resultados, tá? Então, rapidamente, eu vou dizer como que foi dada a implantação na empresa, né? A gente começou lá por volta de 2015, 2016, com uma fase de diagnóstico da empresa, né? Onde a gente entendia como é que era o processo usualmente adotado. Aí passamos pela escolha dos softwares, né? No qual atenderiam a gente. Então, a gente optou aí pela família da Autodesk, prioritariamente na maior parte dos softwares, buscando também redesenhar os processos e fluxos de trabalho, além da formação da equipe, né, que seria o treinamento e nivelamento. Então, quando a gente fala do fluxo BIM, aí o núcleo BIM e o BIM Manager são figuras muito importantes para fazer toda a gestão e articular todos esses processos, redesenhar conforme a necessidade. A organização é essencial, é um fator-chave na implantação do BIM, porque você precisa ter padronização de arquivos, padronização de modelos, padronização de desenhos, documentação, e destaque também para o suporte técnico, né? Porque quando a gente fala em BIM, a coordenação BIM e o núcleo BIM, ele atua desde a fase inicial do projeto até a fase final do projeto. Então, no decorrer desse tempo aí, a gente tem muito problema a ser superados, né? De aprendizado, de coisas que não estão acontecendo da melhor forma, então talvez tenhamos que redesenhar. Então, o suporte técnico de prontidão é essencial para que aquilo ali ocupe o mínimo de tempo possível, para que a gente não perca tempo resolvendo esse tipo de problema. E quem é projetista sabe, né, que problemas no arquivo acontecem e você tem que resolver, só que o cliente não quer saber disso, né? A gente tem data para entregar, tem cronograma para atender as expectativas aí, então esse suporte é bem importante, né, nessa etapa. Um destaque também para a adequação da reestruturação do cronograma, porque quando a gente fala em BIM, a gente tem que pensar um pouco diferente da maneira antiga, né? A gente trabalhava de uma forma em que ia se desenvolvendo as disciplinas, ia se documentando de uma forma convencional. Agora, a gente tem um gasto de energia muito grande na fase de modelagem, né, que é uma etapa inicial. Por outro lado, a gente vai ganhar isso aí numa fase posterior, que é na fase de documentação, na fase de revisão, tá? Então, é importante ter alinhado muito bem isso com o cliente, para que se entenda a forma e os momentos de entrega dos projetos e documentos, né, de modo ao fluxo, né, de pagamentos, de medição e de projeto fluírem da melhor forma, tá? E, assim, o BIM, o modelo BIM, quando a gente está falando em BIM, né, o modelo ele tem que nascer junto com o projeto, tá? Não faz sentido a gente falar em BIM, fazer tudo em 2D, depois fazer o 3D e depois, lá no final, jogar aquilo no modelo federado. Por quê? Porque, de fato, você vai ter problemas quando você coloca todas as informações juntas, né? E esses problemas que vão ser identificados vai refletir numa revisão de projeto. Então, aí você está perdendo tempo, né, de revisão de funcionário, você está gastando papel, né? Então, faz todo sentido você desenvolver e, durante o desenvolvimento, você já ir verificando aquilo de uma forma global, tá certo? Para já ir um projeto mais assertivo, né? Eu acho importante destacar também que o BIM proporciona isso. O modelo integrado, né, ele está aberto não só a pessoas específicas, ele está aberto a todos os envolvidos. Então, o projetista pode ir lá acessar e ver problemas com a modelagem dele, né, o cliente pode ir lá acessar e comentar também, né, o coordenador. Então, essa é a essência, né? Está todos em volta de um ambiente que
possamos desenvolver juntos aí o projeto, tá? Falando dos softwares, né? A gente elencou alguns aqui. Eu vou dar mais importância aqui nesse ponto ao Civil 3D, o Revit e o Navisworks, no caso para projetos executivos, tá? Que é o que a gente vai expor aqui. O Civil 3D é uma ferramenta fantástica, muito completa, né, para obras lineares. O Revit também dispensa comentários, né? Só que cada um tem a sua função, né? As ferramentas específicas para cada uso, tá bom? E o Navisworks, no caso, para gerenciamento do projeto ali, de gerenciamento do modelo, né? Com as informações vinculadas a ele. E quando a gente fala agora também de colaboração, é importante, né, até em fases de isolamento social, destaque a softwares de comunicação, né, como o Trello, o Discord, o BeamCollab. Estamos fazendo bastante uso deles aí em tempos de home office e está sendo bastante interessante aí para a gente. Pode passar? Os processos, né? Por que é importante definir processos e fluxogramas? Porque é necessário uma organização, né, dos arquivos, uma organização de nomes, uma organização de versão, né, para garantir a integridade dos dados, tá? A gente está trabalhando com agora compartilhamento de informações entre as várias disciplinas de projeto, né? Então é importante que aquele dado seja validado, seja, né, a última revisão. Então, tem que ter um cuidado essencial na questão da organização, que é um ponto-chave aí na adoção do BIM, né? Além disso, a gente estabelece boas práticas de uso do solo, né? do software. Quando a gente fala do software, né, a gente sabe que quem trabalha com software sabe que, às vezes, carregar demais um arquivo com muita informação não é uma coisa vantajosa, né? Então, falando em rodovias, a gente tem um volume muito grande de informação e tem que separar aquilo da melhor forma, para que não fique muito pesado o arquivo, né? Aquele arquivo vai ser compartilhado, né, lá na frente com outras disciplinas, e aquilo pode virar uma bola de neve. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa separação, o que deve conter em cada arquivo, para não ficar uma coisa ruim de processar, né, numa etapa posterior. E aí é importante mapear as entradas e saídas, né, de informações que são relevantes para todas as disciplinas, a troca de informação. Então, aí a gente vê passando, por exemplo, o fluxograma de cada disciplina, né, na área de projetos, e o que vai ser compartilhado com quem, em que momento. Isso é importantíssimo para definir e entender em que momento aquela informação vai estar disponível para já seguir com um projeto mais assertivo, né? Já em tempo mais real. Além disso, a gente tem o treinamento, né, do pessoal, que foi feito um nivelamento. Cada equipe foi trabalhada ali na ferramenta de atuação dela, né? Então, o Civil 3D, por exemplo, tem ferramentas de drenagem, ferramentas de pipe, ferramentas de hidrologia, né? E isso aí foi focado na equipe de drenagem, ferramentas de geometria, né? Então, a gente focou o treinamento de ferramentas específicas, tá? E aí a capacitação externa, como apresentações como esta aqui, né, entender o que está se passando no mercado, o que tem de novo, né, entender um pouco mais da metodologia, é sempre importante aí para a gente continuar esse trabalho com uma melhoria contínua aí do processo. Bom, agora de fato a gente vai começar a falar do projeto, tá? Eu abro aqui uma pausa aqui para ver se tem alguma pergunta até então, né, para a gente... Ou podemos continuar, o Anderson? Podemos seguir, por enquanto nenhuma pergunta aqui no chat. Tá bom, vamos lá. Falando da modelagem, né, vamos partir do início, né? A gente tem a modelagem do existente. Antigamente era modelado somente a superfície do projeto, né? Agora a gente tem
uma variedade de elementos a serem modelados, né? A gente vê aí elementos de drenagem, elementos de poste, árvores, muros, contenções, sondagens, e todos eles são importantíssimos para você fazer as análises de interferência com o projeto posteriormente, tá? Então, percebam que há um gasto de energia muito grande no início, porque a gente tem que modelar isso aí. A gente, por exemplo, a gente recebe a topografia em 2D, ainda não encontramos fornecedores que nos forneçam isso em 3D. Então, fizemos uma força-tarefa, né, distribuindo as atividades ali para as áreas, de modo a fazer essa parte inicial do projeto, que é muito importante, tá? Porém, esse tempo despendido no início, você tem um ganho posterior com redução de outras horas, né, de outras partes do projeto, tá? Então, eu destaco aí realmente a questão da revisão e a questão da documentação no uso do BIM. Interessante também tecnologias novas que aparecem aí, né, como a nuvem de pontos, né, já é uma coisa recorrente aí, tá? Parece uma fotografia, né? Só cuidado, né, com a manipulação desses dados, porque são dados muito pesados, então a gente tem que saber trabalhar com eles, com a densidade de pontos, né? A gente tem que transformar esses pontos aí em elementos, no caso, né, em elemento árvore, elemento barreira, elemento poste, né, para que seja feita a análise. Mas é uma tecnologia bastante promissora aí, com os devidos cuidados, tá bom? Pode passar. As disciplinas de projeto, né, o Roberto já tinha exemplificado para a gente aí, eu acho... tá passando o GIF aí, legal. Só para exemplificar alguns pontos aí, a gente vê geometria, estruturas, obras de arte, muros de contenção, drenagem, terraplenagem, desapropriação, elementos de segurança, geologia, sinalização. Então, tem muita disciplina envolvida, né, que integram aí o nosso modelo, e aí nas imagens aí vocês podem visualizar um pouco de alguns pontos aí, já que a gente efetuou em nossos projetos, tá? Pode seguir. E para desenvolver tudo isso aí, é importantíssimo o desenvolvimento de tecnologia, né? Quando a gente fala em desenvolvimento de template, desenvolvimento de famílias, desenvolvimento de padrões, né? Programação, isso facilita muito e torna nossa atividade cada vez mais produtiva. Aí, por exemplo, a gente está visualizando uma customização de elementos de drenagem, né, no qual você consegue facilmente trocar o elemento de drenagem no projeto, né, numa eventual revisão, e aquele elemento é atualizado de forma bem simples, depois com o modelo, né, inclusive com a informação dele, a ele vinculada, tá? Tudo isso no mesmo PKT, por exemplo. Então, desenvolvimento de dispositivos lineares, basicamente com o Subassembly Composer, né, que é um software junto do Civil 3D, bastante interessante, aí, rico de funcionalidades. A gente vê também uma barreira rígida aí, com canaleta acoplada. Aí nesse ponto, isso, e aí também pavimentos com a seção de canteiro central ali junto. Nesse ponto aí é um ponto bastante interessante aí, que é o desenvolvimento de rotinas e scripts no Dynamo, né? O Dynamo entrou aí para o Civil 3D a partir da versão 2020. Então, de uma forma fácil, né? A gente tem um programador bem fera lá na empresa, lá, ele deve estar assistindo aí a apresentação. E de uma maneira fácil, né, intuitiva, por exemplo, na esquerda aí a gente vê uma defesa metálica sendo construída a partir de uma polyline 3D, né, com inputs previamente colocados na rotina, né, espaçamento de postes, o padrão dos postes, e de uma forma bem simples você criar esse elemento já estrudado já no padrão, no molde. Do lado direito aí a gente vê uma animação com uma rotina de sondagem, por exemplo, a partir de uma planilha Excel, né, no qual a gente previamente preencheu e categorizou
a gente constrói os furos de sondagem com as categorias de solo, nível d'água, e além disso foi feito um hiperlink aí, né, uma fase de teste aí para seguir diretamente. Você clica no elemento, ele te leva ao boletim, né, que está organizado numa pasta certinho com o nome padrão, e te leva, isso é um ganho de tempo absurdo, né, no desenvolvimento do projeto, tá certo? Então, tecnologias desse tipo facilitam muito a nossa vida. Pode passar? Aí também, ó, a gente vê uma escada hidráulica, agora apareceu, né, padrão DENIT aí sendo construída no ambiente do Civil 3D, a partir de uma polyline 3D, e essa mesma escada hidráulica já no modelo federado, né, com a informação vinculada, e além da informação vinculada, a gente tem o hiperlink que nos leva até o projeto padrão, no caso, né, que é o detalhamento. É importante, assim, dizer que o nível de detalhamento, né, tem que ser previamente acordado também. Percebam que nessa escada não tem armação, tá? Mas aí a quantidade de armação é vinculada a uma taxa de armadura que é colocada no próprio, na planilha ou mesmo no próprio software do Navisworks, né, para a questão de extração de quantidades. Eu acredito que, né, conforme for evoluindo, o nível de detalhamento exigido vai aumentando também. Mas, por hora, sim, isso aí nos fornece um retorno muito satisfatório, assim, para a quantificação dos nossos projetos, tá bom? E aí, pode passar, Edu. E aí eu passo a vez para o Eduardo aí, que vai mostrar um pouco mais do projeto, tá? Tá. Bom, boa tarde para todos aí, boa noite aqui para mim, estou aqui em Portugal. Estão me ouvindo bem? Só um feedback aí de volta, faz favor. Você quer que eu compartilhe, passe para você apresentar aí? Ah, pode ser, faz favor. Outra coisa, eu acho que tem algumas perguntas já para o Leandro aí, se quiser se quiser já fazer as perguntas aí, pode ser. Enquanto eu passo aqui, a gente já vê com relação a... Se quiser, pode compartilhar a sua tela. E a gente já vê essa questão das perguntas, né? Uma pergunta, eu acho que é mais geral aí, né? Inclusive, acho que o Roberto pode responder também, mas é mais com relação à demanda, né, de projetos em BIM voltado a infraestruturas, no caso, ferroviárias, no caso, metrô, ferrovia, VLT, isso aqui no Brasil, né? Se vocês veem algum crescimento nesta área ou a aplicação ainda é reduzida, né? Foi o André Santini que fez essa pergunta. Se você, o Roberto, ou o próprio Leandro aí quiser responder essa parte aí. Sim, na verdade, a parte de ferrovias, no caso do metrô, né, eles têm um envolvimento muito maior com o BIM, principalmente na região de plataforma, e nesses tipos de detalhamento, né? Com a parte viária, isso vem crescendo nos últimos meses, principalmente, né? Até pelas ordens, né, dos órgãos, vamos dizer assim, públicos, né, e as agências, no sentido de que a exigência da metodologia BIM, ela vai ser aplicada a partir das novas licitações. Então, a partir do momento, né, dessa obrigatoriedade, né, de que esses projetos têm que ter essa metodologia, então a concessionária ou o órgão público, eles vão ter que aplicar. Então, o próprio DENIT, a Artesp, né, a NTT, eles estão considerando para as novas licitações a aplicação da metodologia BIM. Então, as empresas, elas têm que se atualizar, elas têm que se adequar para esses novos processos, né? Assim como também as agências que irão receber esses processos para poderem ter sentido, né, no recebimento, diferentemente do que hoje esteja acontecendo.
Isso. Só para complementar, pessoal, a Rumo já lançou edital solicitando projetos em BIM, né? O metrô lançou recentemente também um edital solicitando projetos em BIM. A CPTM já tem um bom tempo aí já trabalhando com o BIM, então realmente é algo que já está sendo solicitado e a tendência é crescer cada vez mais. Só mais uma pergunta aqui, até mesmo da apresentação que o Leandro fez, que ele mostra a questão do Dynamo e aqueles ícones do Python e do XML. O Clever Paz perguntou qual a utilização da linguagem Python e XML dentro do escopo da metodologia BIM. Né? Se quiser comentar aí, Leandro, com relação a isso. O Python basicamente é a linguagem de programação ali do Dynamo, né? Então, existem muitos nós, ainda que não existem no Dynamo, mas que é possível você fazer com a utilização do Python, tá? Então, é a linguagem de programação utilizada ali dentro do Dynamo, no caso. E o XML é uma forma de você compartilhar também as informações de projeto, né? Superfícies, alinhamentos, corredores, né? Do Civil 3D, só que de uma forma externa, digamos assim, né? O shortcut é a maneira mais prática, porque você está dentro, né, do núcleo ali de banco de dados, compartilhando aquela informação e atualizando isso em tempo real com os outros envolvidos, tá? Maravilha, legal. Vamos continuar a apresentação, né? E depois a gente volta nas perguntas e responde aqui as outras perguntas, que inclusive está bem interessante aqui. Eu espero que vocês possam estar realmente utilizando esse momento agora para exaurir as questões e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem com relação à metodologia BIM voltado para projetos de infraestrutura. Então, aproveite o momento, pode perguntar aí no chat, tá, pessoal? Faça essa interação aí, que nós estamos aí realmente para poder atender aí a necessidade de vocês e esclarecer as dúvidas que vierem surgir. Então, passa a bola aí para o Eduardo para poder dar continuidade aí na apresentação. Beleza, obrigado aí, primeiramente a todos que estão nos acompanhando. Agora vamos propriamente, após a exemplificação que o Leandro nos fez sobre a implementação, né, e um pouquinho, né, tentou resumir aí em poucas palavras essa gama toda de informação que nós precisamos gerenciar, né, ao dia a dia dentro de um projeto de BIM, né, principalmente, né, em projetos que a Prom atua, né, eu fiz aqui um apanhado rápido, né, do que a Prom já desenvolveu em BIM. Nós temos aí por volta de 120 quilômetros em projeto em BIM executivos, né, dentre eles 25 dispositivos em desníveis, né, então temos aí viadutos, né, ou estruturas, né, de passagem inferior, várias contenções, várias obras de artes, né, essas obras de artes, no caso, passagem por rios, córregos ou ampliações, né, e inúmeros estudos preliminares, né, também com tecnologia BIM, né, então o estudo preliminar nós utilizamos ali Civil e InfraWorks, né, que nos ajuda muito para que o cliente possa perceber, né, esses estudos preliminares, principalmente no InfraWorks, nos responde de uma forma interessante. Podemos exportar um modelo em 3D, um link super rápido, né, e o cliente possa verificar. E também, né, no caso do executivo, muita coisa nós temos aí para apresentar. Vou passar aqui. Bom, o que nós temos aí nos resultados, né? Após a concepção desse projeto em BIM, né, nós temos, então, uma construção virtual, né, do seu projeto, né? Então, vamos antecipando alguns cenários que possam estar ocorrendo, né? Em todo projeto, por mais pequeno que seja, acontece uma interferência, né, entre elementos, disciplinas, né? Disciplinas que antigamente
toda a concepção do projeto e passava para frente, né, os analistas, né, tanto de órgãos ou de empresas privadas, verificavam e mesmo assim passava muita coisa, né? E na hora da execução ia ter inúmeros problemas, paragem de obra para verificar, olha, vai ficar aqui a caixa, né, de recolhimento de águas ou vai manter o poste de iluminação e aquela coisa toda, né? Então, o encaminhamento de águas, você tem uma série de problemas, né? E até problemas grandiosos, como um deslocamento de uma obra de arte, né? Você vai estar executando e depois vai vir com o seu alinhamento e foi colocado né? A obra de arte foi aprovada numa versão anterior de um alinhamento, por exemplo. Isso acontece, acredito que muita gente tenha exemplos disso que já viu acontecer. Bom, e isso nós antecipamos todos esses problemas, né, com o BIM, né? Então essa checagem, tanto mecânica do software como visual também nossa e dos projetistas, que eles acessam todo o modelo e verificam aquilo tudo, né, nos auxilia nesses resultados interessantes, né, do BIM, né? E também vamos ver aqui a extração de quantidades, né, no final do modelo federado, né, com que todos esses elementos modelados nós extraímos, né, quantidades daquilo, né, tanto volumes, né, de pavimento, peças de drenagem, né, sinalização e tudo mais. Bom, aqui tem algumas imagens, alguns exemplos, né, de alguns modelos, né? Nesses modelos variados, são de vários trechos e de projetos, né? E vou passar aqui um videozinho, né, rápido para exemplificar um projeto desses daqui, é um trecho, se não me engano tem 25 quilômetros, mas vamos cortar um pouquinho aqui. Bom, dá para se ver que temos uma ciclovia ao lado esquerdo aqui, né? E todo o desenvolvimento de uma rodovia existente e, no caso, foi duplicada, né? Essa duplicação interferiu com por exemplo, nesse caso, uma passagem, um viaduto existente, precisou fazer uma contenção. Aqui é um dispositivo remodelado para a nova concepção da rodovia, né? Ao lado e tem um grande talude, aqui a ciclovia passando por baixo, aqui é a mesma rodovia, só que o trecho inteiro tem que ser remodelado, né? Tem drenagem, parte underground, certo? Verifique que tem toda a sinalização, ação, toda a topografia remodelada dentro desse somente assim. Tá travando o áudio, não tô te ouvindo. Ô, Eduardo, eu acho que o vídeo tá fazendo o seu áudio travar um pouco, viu? Eu vou tentar tirar o áudio do vídeo, melhor, né? Agora eu acho que fica melhor. Aqui temos aqui a drenagem, né? Sinalização de segurança. Todos esses modelos, eles carregam, né, informações, né, tanto das quantidades, mas como as informações dos órgãos, né, informações de IDs de órgãos que nos cedem, né, para na hora da execução ou da manutenção daquilo, saber que objeto é aquilo, né? Então é a classificação de todos os elementos, né? Aqui temos aqui uma obra, né? Bom, esse é um exemplo, né, de um vídeo, né, disso, do que eu estou mostrando em imagens, né? São infinidades de projetos, né? Várias disciplinas ali modeladas, elas têm que se casar, né? Com digamos, esse casamento é verificado que alguns clashes, né, que é chamado, né,
interferências entre disciplinas, entre objetos, que o software, o Navisworks, nos auxilia criando regras, né? Então, eu vou passar aqui algumas informações. Por exemplo, eu vou criar algumas regrinhas, tem um videozinho rápido, né, de como nós criamos essas regras, né? Essas regras nos faz um apanhado super rápido do modelo, onde vai nos responder com quantas árvores está pegando, postes existentes, no caso eu tenho uma imagem aqui, né, do muro, né? E também de disciplinas modeladas, por exemplo, aqui tem uma iluminação, né, modelado que está pegando também um dispositivo de segurança aqui. Então, é simples, né? Coloca para o lado ou abre um pouco aqui essa contenção, né? Essa barreira. Bom, vamos passar aqui para frente. Bom, esse aqui é um dos nossos modelos. Vou entrar aqui nas minhas regras, são N regras, né? Vou pegar só algumas. No caso aqui é uma interferência junto com a sinalização de segurança. Essa interferência é existente, né? Então ela carrega algumas informações para mim, né? No caso aqui é uma fibra ótica, né? De qual concessionário que está gerindo isso, né? E isso faz com que eu consiga gerar um relatório, né? E passar para o cliente. Assim, olha, tem essas interferências, eu não posso fazer, na hora da execução, precisar tomar uma atenção nesses pontos. No caso aqui, é um muro, né? Com certeza já era sabido, mas o software nos responde com todas as gamas de interferência. Aqui tem um callbox existente, né? Que vai ser retirado. Então, assim, ele nos apita, por mais que seja evidente, né? Ele está nos apitando que tem uma interferência aqui, eu preciso o quê? Dar uma resposta para essa interferência, né? Para não chegar lá na frente e, esqueci, passou, né? Aquela coisa toda. Bom, aqui também tem um exemplo, né? Da colaboração com o cliente e com algumas disciplinas nossas, né? Desses encontros, né? Desses clashes, né? Como é que nós gerenciamos isso aqui, né? Aqui é um outro modelo. Então, eu tenho ali, né, alguns comentários que eu vou inserindo comentários em relação ao clash, né? No caso aqui tem um poste a ser remanejado, né? Aí tem um postezinho. Então, assim, foi colocado, vai ser feito um poste a ser remanejado, então ele já indica ali, depois vai para uma quantidade, né? No caso aqui, ó, também temos aqui um programa de interferência, né? Iniciar tratativas aí com a concessionária da fibra ótica, né? Então, são outputs que vamos colocando, né? Para que o cliente ou alguma área dos nossos projetistas tenha que nos responder, né? Temos que fazer. E depois eu solto um relatório, né? É soltado um relatório de todas essas interferências enviado para o cliente, né? E esse relatório é interessante que você pode criar vistas também dentro do Nevis, né? O cliente pode selecionar o Nevis também lá e ir lá verificando, nos respondendo, né? Tem essa interação aí, né? O próprio arquivo pode estar vinculado numa opção na nuvem, né? Que nem o BIM 360, e ali podemos fazer ali o gerenciamento da colaboração. Né? E isso é muito interessante, né? Que faz com que isso não saia só no final, né, de um projeto, né? Eles sejam algo contínuo, né? Uma verificação contínua com o cliente e com os nossos projetistas, né? Bom, também vou passar aqui um pouco sobre os resultados disso tudo, né? Mostramos ali o modelo, né? A verificação dentro desse modelo, né? E como é que isso tudo nos solta, né? Outputs disso tudo, né? Esses modelos, eles, por exemplo,
Dentro do Navisworks, vocês carregam ali os modelos 3D. Porém, temos alguns elementos também que são carregados pelos arquivos, né, o DWG, do civil e tudo mais, é tudo isso passado para o cliente, né? Então, ali, a verificação é feita também em arquivos, né, por exemplo, verificar alinhamentos, né, perfil e tudo mais, né, superelevação, isso tem que ser verificado também, né, dentro dos arquivos de modelo, né, da modelagem. Bom, nessa extração de quantidades, o que a gente vai ter? Vai ter todos esses elementos modelados e extraídos para uma planilha, né? Então, vou colocar aqui um. Bom, nada mais é que eu vou demonstrar aqui um pouquinho, né? Como é que isso se sucede, né? A modelagem toda dos elementos, elas têm que carregar informações de cada objeto, né? Esses objetos têm que estar classificados, né? No caso aqui, temos o código do cliente, né? A descrição para cada desses elementos e quais são as quantidades desse elemento, volume, área, método linear, né? E tudo mais. Então, cada elemento vai carregar esses códigos, né? Nesses códigos, eles entram dentro de uma planilha de quantidades, né? Pode ser do código ciclo, pode ser do código do cliente, que no caso eu estou demonstrando um de código cliente, né? Pode ser de 2 também, né? Mas é bom focar num código. Dentro disso, ele faz um apanhado desses códigos, né? Vamos criando regras desses códigos e junta todos os elementos. E depois extrair numa planilha. E essa planilha aí você pode concatenar com algum software de gerenciamento de quantidades, ou até mesmo continuar dentro no caso aqui que está mostrando o Excel, né, e tudo mais, algum software de planilha. Aí você pode, o quê? Dentro dessas planilhas, você pode selecionar os objetos, o que vai ser executado, depois, dali em diante, né, o que nós temos? Que no caso aqui, nós temos o quê? É a manutenção desse, né? A execução, manutenção e monitoramento desse elemento, né? Então, o que acontece no BIM nada mais é que depois de modelado ele, né? Nessa etapa agora de executivo, toda essa gama de informação é passado para uma execução, né? Essa execução pode ter ali alguns percalços, algumas modificações que, né, natural, por causa tudo depende da sua topografia, né, levantado no início, e é feito um as-built daquilo também, elaborado dentro do software, né, e depois eu tenho o quê? Esse modelo todo, né, para se colocar em manutenção, né, e a gente pode ter esses modelos, talvez utilizar uma outra tecnologia, digamos assim, pegar um modelo e colocar ele numa tecnologia de internet das coisas, né, para fazer um monitoramento, por exemplo, de uma ponte, né, importante, né, faz ali um monitoramento se tá tudo ok, mete algum sensor, alguma coisa, e depois ele vai estar ali naquele modelo, vinculado a um outro software, e assim por diante. Então, e depois, eu preciso fazer uma ampliação daquilo, eu preciso de um dispositivo, no caso aqui, um dispositivo de retorno nesse ponto, é passado todas as informações daquela região por projetista, né, que já foram executadas, né, já tem aqui o modelo, e ele pode estar fazendo uma ampliação, fazer concepções rápidas e tudo mais, né. Então, isso é muito interessante, a continuidade dessa informação, né? Passar aqui para frente. Bom, uma conclusão nossa, né? Digamos assim, e também dos nossos parceiros e clientes e os nossos projetistas, né? Nós tentamos elencar aqui algumas coisas que nós tivemos, né, de desafios dessa implementação já de alguns anos já, né, e agora já com muita gama de informação já projetada e desenvolvida, né, e os resultados que nós obtivemos com isso, né.
está bem explícito aqui, mas vamos lá. Desafios que nós tivemos no começo, como qualquer outra tecnologia, é investimento. Reestruturar a empresa, investir em máquinas, software, né, para todos, investir em nivelamento, né? Então, daí a gente vai lá na parte da implementação, né? A implementação requer investimento disso, né? Para depois você ter esses, no caso, resultados, né? Então, esse é um dos maiores desafios. Depois temos ali desafios da implementação na cadeia toda do fornecimento, que é os terceiros, né? Por exemplo, temos terceiro de topógrafos, né? E ele tentar chegar mais para o lado onde já chega com objetos já modelados da topografia, né? Nós, no caso de alguns projetos, a gente já cede uma biblioteca do que já foi desenvolvido para trás para a topografia, e essa empresa vai lá e desenvolve no meio disso, né? Um grande desafio que nós temos ainda é o desconhecimento do processo todo em BIM de órgãos, né? Os órgãos de verificadores, né? De Estado e Federação, né? A gestão dessa informação, ela tem que ser uma gestão estruturada, né? Precisamos de um TI estruturado para gestionar toda essa informação, para não ter nenhuma perda de informação, um simples delete numa pasta e tchau, né? Então, você precisa ter uma estrutura, né, para essa gestão de informação ela ser limpa, eu ter elementos que eu posso ceder de informação para a disciplina, por exemplo, drenagem, a disciplina de sinalização, a disciplina de terraplanagem, né? Então, tem alguns dados, né, do geométrico que vai para algum, que para o geométrico ele precisa X dados, e todo isso é desenhado num fluxo, né? E essa gestão dessa informação precisa ser muito bem olhada atentamente e lógico, daí entra lá no investimento também, né? Precisamos investir nisso, né? E o outro é a ausência de normas de referência na área de infraestrutura. Sabemos que o governo federal está se movendo para isso, para que essas normas saiam, né? Eu sei que já na parte de classificação, né? No caso, classificação de IFC a nível mundial de infraestrutura, esse ano deve ter um grande ganho, né? Então, estamos atentos para essa classificação, para que nossos elementos já venham classificados e tudo mais, para que essa informação já seja uma informação que uma empresa XY consiga acessar lá o IFC mesmo, que ele não possa alterar, né? Já tem a informação classificada, né? Bom, sobre resultados é um projeto com alto valor agregado, né, de informações e mostra que, né, teve muito suor dentro desse trabalho, né, ao ver isso, né? O ganho progressivo no tempo, na elaboração de projeto, então você tem uma maior qualidade do seu projeto, né, porque você tem alguns processos que eram mecânicos, né, um corte e cola, né, e trim, aquilo tudo, você passa dessa parte, né? Deixa que isso o software lhe faça, né? Essa automação, né? Por mais de programação ou de software, né? Você passa para você ter mais tempo de projeto, qualidade, né? Os resultados interessantes, né, que eu já tinha falado, da construção virtual e antecipação de cenário, desenvolvimento de melhoria contínua dos processos, né? Nossos projetistas estão sempre ali nos auxiliando e falando formas mais rápidas, que eles imaginam, porque nós sempre estamos conversando ali com quem está na ponta, né? Então, precisamos saber sempre se o processo está ok, se a gente consegue melhorar e o que melhorar, né? E o uso do modelo, né? O uso do modelo no final, né, o modelo federado na execução de obra, faseamento construtivo, né, manutenção dos ativos, marketing, né, pegar esse modelo e fazer marketing disso, né, você pode até colocar num software game, né, e a pessoa dirigir aqui antes, né, é uma infinidade de tecnologia que você pode aplicar.
né? E essas novas tecnologias de monitoramento tinha havido falar. Bom, obrigado, né, por essa oportunidade que tivemos. Obrigado a todos que estão nos assistindo aí, né? Uma pena não estar no olho, digamos assim, mas foi importante, tá? Uma coisa interessante também tá passando aqui um pouco do que a gente vivenciou, né? Em nome aqui do Roberto e do Leandro, né? Tá aqui os contatos da Pro Engenharia. E passo a bola agora para a X4B. O Anderson vai entrar. Oi, Eduardo. É o Rômulo aqui. Temos umas perguntas, né? Temos sim. Bom, primeiro agradecer aí o pessoal da Prom pela apresentação. É muito legal a gente ver como os projetos de BIM funcionam na prática, né? A gente sai um pouco da teoria, então agradeço aí por compartilharem com a gente.